Olá, bem-vindos ao site quadro.com.br para mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos falar sobre o transporte de substâncias que é feito através da membrana plasmática. Bom, existem dois tipos, na verdade, quatro tipos de transporte: o transporte passivo, o transporte ativo, a endocitose e a exocitose. E nós vamos ver cada um deles nessa aula. Bom, iniciando pelo transporte passivo e o ativo, eu já coloquei os dois juntos porque eu quero compará-los em relação ao gasto de energia. No transporte passivo, não há gasto de energia, tá? Então, eu não consumo energia, e no transporte ativo há gasto de energia. A célula precisa consumir uma parte da energia que ela tem armazenada para realizar esse tipo de transporte, ok? Essa é a principal diferença entre o transporte passivo e o transporte ativo. No passivo eu não consumo energia, no ativo há consumo de energia. Em transporte passivo, nós vamos falar sobre três tipos, e no transporte ativo, nós vamos falar sobre a bomba de sódio e potássio. Começando pelo transporte passivo, a osmose é o transporte de água que acontece através da membrana da célula. A água sempre vai passar de um meio hipotônico, um meio com menor concentração de soluto, para o meio hipertônico, com maior concentração de soluto, tá? Lembrem aí, a água é um solvente, né? Então, ela vai passar sempre do local onde ela dissolve menos substâncias para o local onde ela dissolve mais substância. Se eu tenho aqui uma célula, né, vou imaginar qualquer célula humana, no meio hipertônico, se a concentração do líquido do meio onde essa célula está é maior do que a concentração da célula, a água vai passar através da membrana da célula, atravessando em direção ao meio, então a célula vai murchar porque ela vai perder água. Se a célula for exposta a um meio isotônico, iso é igual, um meio de concentração igual a ela, o que vai acontecer é que a quantidade de água que vai entrar vai ser igual à quantidade de água que vai sair, então a célula vai permanecer no mesmo estado. Já no meio hipotônico, em que a concentração do meio é menor do que a da célula, o que vai acontecer é que vai entrar uma grande quantidade de água para o interior da célula, e como as nossas células possuem uma membrana frágil, ela vai aumentar de tamanho e pode chegar a estourar. No caso das células vegetais que possuem a parede celular, a célula não estoura, ela fica túrgida, que significa inchada, tá? Ela fica inchadinha, mas ela não estoura porque a parede celular impede, ok? Bom, passando para o próximo, a difusão. Os processos de difusão, que pode ser simples ou facilitada, é o transporte de soluto. Então, nós vamos ter o soluto atravessando aí através da membrana. Na difusão simples, não, antes de falar isso, o soluto ele sempre passa do meio onde ele está em maior concentração para o meio onde ele está em menor concentração. Então, eu tenho aqui ó, o soluto azul e o soluto rosa. Vocês podem ver que o soluto azul é mais concentrado do lado de fora do que no meio interno à célula, e o rosa o contrário. Bom, vamos imaginar que esse rosinha, que ele passa do meio interno para o meio externo através da membrana livremente, tá? Ele vai passar aqui, e essa passagem, pessoal, tanto da água também e do soluto, ela acontece até ocorrer o equilíbrio das concentrações, tá? Quando as concentrações do meio externo e do meio interno forem iguais, essa transferência de soluto de um meio para o outro, ela vai cessar. Na verdade, ela não cessa. O que acontece é que, no momento em que as concentrações são diferentes, ocorre maior passagem de soluto de um meio para o outro. Mas depois, quando as concentrações são iguais, a mesma quantidade de soluto que sai é a quantidade de soluto que entra. Imaginem isso também para os processos de osmose, ok? Então, olha só. Então, vamos imaginar que a
substância rosa, ela atravessa livremente pela membrana. Então, nós temos o processo de difusão simples, ok? A substância atravessa livremente pela membrana. Agora, vamos imaginar que a substância azul, que ela precisa atravessar através de um canal. O canal pode ser uma proteína, geralmente é uma proteína, tá? E que o simples fato de ela atravessar por esse canal não consome nenhuma energia da célula. Então, nós temos a difusão facilitada. É facilitada porque a substância se utiliza facilitada, né? A substância se utiliza de um canal para atravessar a membrana, ok? Bom, passando agora para a bomba de sódio e potássio, já entramos no transporte ativo. Aqui há consumo de energia, né? Lembrem, sim, há energia, então há consumo de energia. E o que que acontece? E aqui, enquanto nos processos de osmose e difusão, que são processos passivos, há a tendência de igualar as concentrações dos meios, a bomba de sódio e potássio é uma proteína que mantém a diferença de concentração das células. O exemplo que eu vou usar aqui da sódio e potássio é o seguinte: existe uma grande quantidade de íon sódio do lado externo da célula, chega a ser uma quantidade de 12 vezes maior do lado de fora do que do lado interno da célula. E o contrário acontece com o potássio. Há uma grande quantidade de íons potássio no meio interno e uma baixa concentração, que chega a ser até 40 vezes menor no meio externo. Por difusão, o que que é natural? O natural é o potássio, vou usar uma outra cor aqui, o potássio sair da célula e o sódio entrar. Por difusão, esse é o caminho é o caminho comum, né, desses íons, é igualar a concentração. Porém, a concentração deve ser mantida diferente. Esse processo, por exemplo, é, é importante para a condução de impulsos nervosos nos neurônios. Nos neurônios é importantíssimo que seja mantida essa diferença de concentração. Então, existe uma proteína, a bomba de sódio e potássio, que joga esses íons de volta. Ela joga o sódio para fora da célula e coloca o potássio para dentro da célula, fazendo com que a concentração deles permaneça diferente no meio externo e no meio interno, no meio intracelular e no meio extracelular, ok? Então, essa proteína aqui, que é a bomba de sódio e potássio, ela consome energia para manter essa diferença de concentração, beleza? Bom, e o último processo aqui, a endocitose. A exocitose é um tipo de transporte em que a membrana, ela forma aqui, ó, essas bolsas contendo substâncias. Então, imagina, tem um conjunto de substâncias aqui do lado externo, no meio extracelular, e algumas são de interesse dessa célula. Então, ela forma aqui uma bolsa, tá vendo aqui? Com a própria membrana dela, ela vai formar uma bolsa e essa bolsa vai ser transportada. Imagine, essa substância que elas exerce um peso aqui, né, nessa direção, e esse peso faz com que a membrana, que é fluida, forme essa bolsa, e essa bolsa aqui dentro nós vamos chamar de vacúolo. No vacúolo, então, eu tenho as substâncias de interesse, as que são interessantes para a célula vão deixar o vacúolo, né? A célula vai absorver, e as que não forem interessantes para a célula vão permanecer dentro desse vacúolo, né? Então, o caminho aqui é esse. E esse vacúolo agora, ele vai novamente aderir aí à membrana e dessa vez com uma abertura para o lado de fora, expulsando a substância daqui de dentro, tá? Da célula. Esse processo aqui de captura das substâncias é a endocitose. E o processo contrário de expulsar as substâncias nós chamamos de exocitose.
citose. Bom, pessoal, usei uma linguagem bem simples para vocês compreenderem esses processos de transporte através da membrana. Se tiver alguma dúvida, envie através do site. Resolvam o exercício também e podem enviar através do site quadro.com.br. Um abraço.